E aí pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui é o Ricardo Gamer Januário e sejam bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje nós vamos falar sobre empresas que se dizem ecológicas. Será que elas são realmente ecológicas ou apenas descobriram uma forma de faturar mais enganando as pessoas com o seu papo sedutor? E para discutir esse assunto, trago aqui comigo hoje ele, o Giliard. E aí, Gili? Fala, Ricardo. Olá a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. E essas aqui das empresas, né, um tema muito importante é a questão ambiental, né? A gente, vamos dizer assim, proteger a nossa casa, né, o planeta Terra aí. E algumas empresas podem estar usando uma conversa fiada, igual você citou, de algo importante para distorcer e lucrar mais. Será mesmo que eles estão falando a verdade ou estão, sabe, inventando história? Pois é, esse tema aí, ele já é algo que a gente conhece muito do passado, que começou bem lá atrás com a questão de obsolescência programada, uma discussão sobre as coisas de hoje parece que duram menos do que as de antigamente, e aí foi descobrindo que tem um pouco de verdade nisso aí, né? Embora a tecnologia tenha aumentado, processos de produção foram aprimorados, mas aí esse assunto já estava meio que consolidado entre as pessoas, até que chegou ela, a maçã. Assim como nas escrituras sagradas ela é o símbolo, é responsável por um dos pecados, né? O pecado principal ali, o primário. Nós vimos a maçã trazendo celulares sem carregador. Foi alvo de meme da Xiaomi, alvo de meme da Samsung, e depois teve que apagar o tweet porque lançou celularzinho sem carregador também, na cara dura. Mandou um tweet com meme e apagou, meteu essa mesmo, né, dona Samsung? E aí depois a nossa querida maçã lançando desde o iPhone 12 smartphones sem carregadores. E os top de linhas da Samsung também vindo sem carregador. Mas os da Motorola tem carregador, tá? E os da Xiaomi também, então... Qual que foi o motivo de não vir mais carregador segundo a Apple? Bom, segundo a Apple, os usuários de iPhone já tinham carregadores e aí, para preservar o ambiente, reduzindo a emissão a quantidade de plástico, tanto em embalagens quanto em carregadores, não iam mais enviar o acessório, porque as pessoas não precisariam. E olha só que irônico, pouco tempo depois disso ela lançou um modelo novo de carregador com uma entrada diferente e com muito mais potência para carregar o celular mais rápido. Estranho, né? Porque aí todo mundo que já tinha um carregador precisa comprar um novo. E aí, em vez de vir uma caixa com celular, com carregador, gastar um frete que ia precisar de um caminhão passando para levar o produto para um entregador. Não, agora precisa de 2 caixas com 2 plásticos, com 2 caminhões fazendo 2 viagens, com 2 entregadores. Basicamente dobrou a emissão de carbono só porque ela é amiga do ambiente. Aparentemente é isso que a gente tá vendo, né? Eu vou proteger o ambiente, mas aí se você quiser um carregador novo, melhor, bom que a gente lançou, que até o ano passado, ano retrasado, já vinha com o seu smartphone, agora você tem que comprar separado. Daí o Procon vai lá e multa, e aí a gente vê o choro de que não é venda casada, né? Então, começamos a polêmica por aqui. Giliard, você não tem um iPhone. Vamos supor que você ganhe sozinho o prêmio da Mega da Virada e você resolve dar entrada em um iPhone. E aí, como que você vai fazer?
você ainda tem um computador. Você vai deixar o seu iPhone carregar nos 5 watts da sua USB 2.0 aí? Ou você vai ver se você acha um banco que faz consórcio ou financiamento de carregadores de iPhone? Se eu tiver mal, assim, sabe, com um problema no cérebro, na cabeça, não tiver funcionando direito, eu faço isso mesmo. Vou lá, tenho que fazer um consórcio e etc. Mas não tem como, tem que comprar o carregador, né? Veja só, eles fizeram um movimento que parecia belo, né? Igual você já citou, e eles estão colhendo lucros de outra parte, né? Com vendas dos carregadores, dos outros acessórios, que não é só os carregadores, né? O iPhone 13 também não tem fones. Então, assim, vai vir com bateria também os próximos? Até onde vai, sabe? Essa questão, até onde vão usar como desculpa um assunto extremamente importante para simplesmente ver uma forma de lucrar um pouquinho a mais ou diminuir custos, né, da produção. Então, assim, infelizmente, eu sei da qualidade dos produtos da Apple e eu não compraria. Eu iria pagar um tratamento para resolver o problema de vez, porque eu não compraria os produtos da Apple. Nenhum deles. Você usaria o seu prêmio da Mega da Virada que você ganhou sozinho pra viajar, comprar casas, em vez de dar entrada em um iPhone sem carregador, né? Eu também. Primeiro que eu ia pagar metade das minhas dívidas com esse prêmio, né? Depois eu ia ver o que eu fazia. Então, começou aí, né? Aí, o que aconteceu? A Samsung, que debochou, a máscara caiu, né? Tipo, foi antes mesmo de o mundo chegar na situação atual, mas a máscara caiu antes mesmo do ministro da Saúde falar que não precisava mais. A Samsung zoou, a máscara dela caiu e aí começou a mandar celular sem carregador também. E aí, o que aconteceu? O Procon determinou e tal. A Apple ignorou, né? A Apple falou, quem que é o Procon, né? Pra conversar comigo. Fala com a minha mão. Quase isso. E aí o Procon multou ela. E a Samsung, ela falou, não, mas faz assim. Quem vai comprar um celular Samsung novo, provavelmente já tinha um celular Samsung antigo. E o carregador é compatível. Então a pessoa vai poder aproveitar o carregador antigo. E aí, depois de um tempo também, lançou carregadores com muitos mais watts de potência. Parece história repetida. Eu já vi essa novela. Né? Tipo assim, eu tenho um celular de cantos arredondados. Nossa, eu tenho também. Mas o seu celular parece copiado do meu. Vamos pra justiça brigar por uma década pra ver quem de nós que tem direito de usar os cantos arredondados, né? Então, essa história de Ctrl+C, Ctrl+V entre essas duas empresas não é de hoje que a gente conhece, né? Então, zoa, debocha, mas tá uma realmente seguindo as tendências da outra. Tanto que o caminho inverso também acontece. Às vezes, a Samsung lança um celular com NFT que a Apple, depois de 6 anos, resolve que não existe uma tecnologia. E se existisse uma tecnologia que a gente pudesse fazer transferência de dados aproximando o nosso iPhone de outros dispositivos? 6 anos depois da Samsung, né? Então, assim, coisas desse tipo acontecem no mercado da tecnologia. E a Samsung foi lá e meteu a mesma estratégia da Apple. Só que a Samsung respeitou as cobranças, as exigências do Procon. Aí o que ela fez? Olha, se nós somos uma empresa verde, ecológica, estamos querendo proteger o mundo e o ambiente e aumentar nossos lucros. Mas, se você, consumidor, comprar um celular top de linha da Samsung, você pode entrar lá no site com o nome que eu nem lembro o site de cor, mas vai vir no manual no seu celular. Você entra lá no site e pede o nosso carregador. Que aí a gente vai gastar mais uma caixa com embalagem plástica, mais um frete com caminhão queimando diesel para poder chegar na sua casa totalmente de graça
você só vai ter que esperar uns dias. Tipo, o Léo Rocha, ele citou em vídeos de reviews dos celulares Samsung lá no canal do Tecmundo, que ele ficou mais de um mês esperando o carregador dele chegar. Porém, teve outras pessoas que disseram que chegou ali num tempo de uma semana. Então, não sei, às vezes ele deu azar, às vezes muitas outras pessoas podem dar o mesmo azar que ele, né? E aí eu fico, né, caramba, todo esse trabalho de logística, será que as empresas estão mesmo pensando no meio ambiente? Ou será que elas têm uma visão muito além da nossa? Elas estão pensando na geração de empregos no setor de logística? Ou é só no lucro delas mesmo, né? E o consumidor, azar o seu. Hoje você compra o celular sem carregador, amanhã... Bom, primeiro que já não vem mais fone de ouvido. Segundo que tiraram a entrada de fone de ouvido. E aí o carregador, daqui a pouco, como você disse, você compra o celular, mas aí eles são todos do tamanho parecido, você pega a bateria do seu antigo e coloca nesse para diminuir o descarte de baterias no mundo. E aí a sua bateria, que era de 5.000 mAh, você vai descobrir que ela passou ali uns 2, 3 anos você com o mesmo celular. Ela já deu ciclos e mais ciclos de uso, então ela não segura mais carga como antigamente. E aí você vai ter que comprar uma bateria nova depois. Né? Igual os carregadores, ó. Os carregadores antigos servem, mas se você quiser carregar o seu celular do jeito que a gente fala que ele carrega em tantos minutos, você tem que comprar um novo, que custa o preço de uma parcela que você vai pagar no crediário do seu celular. Tá aí, né? Duas empresas grandes que se degladiam no mercado pelo número 1, né? Para ser a top 1 ali de vendas. As duas queridinhas assim dos consumidores ocidentais, e os consumidores parece que escolheram opções meio erradas, né, para poder se afeiçoar tanto enquanto o nosso planeta tá aí, né, o pilar do ecologicamente correto, da sustentabilidade é reduzir, reusar e reciclar. Então, primeiramente, você vai reduzir o consumo, vai reduzir o volume. Depois, se você não consegue reduzir, você vai reusar. E aí, se você não tiver opção, você tenta reciclar. As empresas todo ano estão lançando celular novo, óbvio que ninguém é obrigado a comprar, mas não estão reduzindo em nada praticamente, né? Tem inclusive um modelo de microfone que é muito popular, que era usado desde a década de 70, acho que é o mesmo que é vendido até hoje. Então, as empresas não estão reduzindo, então o papo de ecologicamente correto para mim acaba aí. E todo ano são, principalmente a dona Samsung, né? Ela lança 230 celulares, modelos novos por ano. Então, tá, e Samsung não reduz. Reusar. Olha, o usuário pode usar o carregador antigo. E se eu tô vindo de um celular bem mais antigo, tipo um Galaxy S4, que o carregador era USB, micro USB, e aí eu resolvo comprar um Galaxy S22 Plus, que é o melhor que tem ali de smartphone que ainda cabe num bolso hoje em dia. O carregador dele é tipo C. O meu carregador lá de 2016 não é compatível. Então, eu fiz a minha parte de tentar reduzir o consumo, né, com o celular até o limite que dava. Na hora de reusar, eu não vou poder reusar, vou ter que comprar. E reciclar, não sei nem onde eu faço o descarte desse celular, se eu for me desfazer dele. Então, tá aí, né? A base da sustentabilidade tá meio que num paradoxo. Principalmente com essas empresas que dizem que tá brigando pelo meio ambiente. O que você acha disso, Sergi? Tem o World Economic Forum, né, lá, Uhum. com o Klaus Schwab, citou o BBB, não o programa de TV ali, sabe, que teve o campeão recentemente. Achei que ele ia falar que o Arthur mereceu. Eu discordo, mas tudo bem.
Mas não é. Esse é o Build. O Build a Better World, né? Lá que é Build Back Better, né? Que tá Ah, aqui, as citações, e que é o quê? É você tentar. Por exemplo, os processadores de computador que estão com eficiência energética melhor, né? Que é o uhum. caso da Apple lá com os novos O processadores, né? O M1, M1. nossa, aquilo é um monstro de economia de energia. Deve ser para compensar a energia desgasta com o processo de envio de carregadores. Pode ser, né? Diminuir a pegada de carbono por um lado e aumentar de outro, aí joga lá e vê se deu ou não deu, sabe? Equilibra Muito a pegada estranho de isso. carbono, equilibrou a pegada de carbono, equilibrou, aumentou o lucro, aumentou. Então, vamos continuar empurrando isso daí para os consumidores. Pois é. Então é usar de maneira eficiente os recursos. Se eu vou gastar, né, uma quantidade X de recursos para fazer um celular, ele precisa ser melhor desenvolvido para ou usar menos, sabe, ser mais eficiente, pelo menos no mínimo mais eficiente. E você cortar acessórios, mas será que estão diminuindo o preço pro consumidor também? Ou Pois não? é, Entendeu? parece que não. Né, vamos seguir um pouquinho além para ser divertido. Você sabe, né, que falam assim que às vezes algumas pessoas ou algumas empresas aprendem o que não presta, né? Vamos colocar assim, não que eu esteja alegando alguma coisa de alguém ou não, mas aí a Tesla, né? A Tesla, aqui, sabe, Elon Musk, Twitter, veja nosso Ah, podcast anterior, foi lá e fez o quê do carro dela? Passou a vender carro sem carregador aí. Ué, mas o que é isso, né? Eu explico, né? Vou explicar aqui, que é a seguinte questão, né? Tem um carregador portátil que você, por exemplo, pode carregar em qualquer lugar, sabe? Pôr na tomada da casa, como se fosse uma conversão, pelo que eu entendi. E ele não tá vindo mais porque as pessoas usam, sabe, aqueles locais apropriados que tem nos Estados Unidos, e aí não estavam usando carregador portátil. O que fez? Cortou. Agora você pode comprar ele por $275 ou $400 a versão melhor. Mas é isso sim? Sabe, só aprendeu o que não presta com a Apple. Tirou algo importante para o consumidor, né? Você está comprando uma versão piorada do carro, é isso que você está fazendo. sim. Pagando às vezes o mesmo preço por uma versão piorada do carro, e você tem que comprar esse item que é importante, né? Às vezes você precisa ali carregar em casa, aconteceu, você usou muito, né, o carro e etc. Como é que você vai carregar em casa? Você não vai carregar em casa. Aí, aprendeu o que não presta, entendeu? Esse que é o problema dessa hipocrisia. Isso pra mim é hipocrisia. Você está usando um tema muito importante, como sustentabilidade, ambientalismo e essas coisas, para simplesmente lucrar mais. Dando a desculpa a isso. Isso que tá acontecendo. Imagina, você tá lá, você saiu pro trabalho apressado, chegou do trabalho e aí você voltou pra casa, esqueceu de passar pra abastecer o carro. E aí você podia fazer isso na sua casa, agora você não pode mais. Aí no dia seguinte você tem que chamar um reboque pra poder levar o seu carro pra abastecer. Muito bacana. Pois é. E ainda lucrar um pouquinho, né? $275, que é o mais barato, ó que maravilha. Quer comprar? Exatamente. Compra aí, ó. Vendemos 10 mil carros, 10 mil pessoas comprou. 275 vezes 10 mil. Vai fazendo a conta, vai vendo até onde vai chegando. Aí o carro elétrico se torna, vamos dizer assim, vende-se milhões. Vai fazendo a conta. 275 vezes 1 milhão, vezes 2, vezes 3. E vai vendo. Isso que é o mais barato. Tem um de 400. Aí imagina até onde vai escalando usando algo importante, mas só como pano de fundo falar. Vamos lucrar aqui, ó. A gente corta umas coisas, sabe? É igual comprar carro no Brasil, sabe? Não tem nada, não tem ar-condicionado, não tem o espelho retrovisor do passageiro é opcional e vai cortando. Não vem nada, não vem nenhum tipo de espelho, o banco é mais simples, mas você continua pagando caro. Não faz Exatamente. sentido isso. Não, a gente não vai pôr determinado material no carro, a gente vai pôr outro que é uma porcaria, sabe? E aí o consumidor é que vai pagar o preço dessas coisas aí. A empresa dificilmente, algumas cortam na própria carne, sabe assim? Você falar, não, a gente quer realmente fazer um mundo melhor, mais eficiente, sustentável, etc. É só as propagandas na TV com conversa fiada. Outros exemplos disso daí a gente vê no próprio supermercado. Às vezes tem ali o pacote de biscoito ou bolacha, dependendo de onde você mora, de qual lado da rua você tá.
Você comprava o pacote, pagava ali um valor X e vinha um tanto de biscoito ou bolacha ali dentro. Aí passou um tempo, diminuiu 2 ou 3 unidades, mas o valor continuou o mesmo. E depois diminuiu mais um pouco. Bom, um exemplo disso é o biscoito passatempo, que hoje em dia vem acho que 12 unidades, antes iam 18. Então, foi-se aí, né, uma redução considerável. O achocolatado em pó que eu tomo aqui também, ele era um pacote de 800 gramas, e aí ele tava R$14,90. E aí no outro mês eu fui ao mercado, ele só vinha 730 gramas por R$14,90. Passou 2 meses, tá 730 gramas por R$16,90. Então, às vezes as empresas vão te sacanear desse jeito, sabe? Vai falar que tá diminuindo ali os custos para não aumentar o preço, mas vê que você, trouxão, tá comprando e vai lá e aumenta o preço. Mas é o quê? O objetivo é lucrar. E o lucro da empresa não vem de caridade, vem de você ser trouxa e comprar os produtos dela. Então, ou por necessidade ou por outros motivos, você acaba tendo que comprar algumas coisas. E acontece isso. Tem mais... Tem outro exemplo, são aqueles produtos que vão diminuindo, e aí eles começam assim, vamos supor, tô vendendo meu produto aqui por R$20. Mas aí passou um tempo, aumentou os custos de produção, a inflação, etc. A empresa... um quilo por R$20. Aí passou tudo isso daí, o tempo... 900 gramas por R$20, porque aumentou a questão da inflação, tudo, passou o tempo, né? Então, isso é compreensível. Aí, daí, mais um tempo, são 800 gramas por R$20. Beleza, não estamos repassando, estamos repassando de outra forma os custos para o nosso consumidor. Passou mais um pouco, olha, tem esse aqui, que são 700 gramas por R$20. Mas você pode comprar o nosso pacote família, que são 2 quilos por R$27. E aí a gente começa a perceber que a gente estava sendo feito de otário, né? Porque se consegue fazer o pacote família a um preço mais em conta, significa que não era só repasse de inflação do período que a gente estava pagando. A gente estava sendo alvo de uma experiência social Tem várias questões e pontos, né, que várias empresas... Por isso que é importante as pessoas terem a informação de poderem escolher melhor. Não fica comprando por impulso. Estude as empresas, veja se ela tem a sua visão de mundo, se ela tem compatível com o que você acredita para o mundo. Claro, esperamos que todas as pessoas sejam razoáveis, tenham bom senso, tenham empatia, né? Mas é observar isso, se a empresa segue nesse caminho ou só é uma hipócrita. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá, mais um exemplo aqui, né? A dona Microsoft, né? Todo mundo conhece a Microsoft aí, né? Nossa, a dona Microsoft pegou muito pesado, olha. Dona Microsoft aí com Bill Gates, né? Também, né? O filântropo do mundo, né? Dona Microsoft salva o dia com o Game Pass. Diminui a pegada de carbono na produção de unidades físicas de jogos. Mas, dona Microsoft, isso que a senhora fez. Hashtag chateado, viu? Pois é. Teve aqui o mouse, né? Que ela vai lançar aí, né? Com um feito de... que é um produto sustentável, né? Ganhou esse selo. Isso tá? Daí sim, tá? Isso daí é joinha, tá? Aí, com 20% do corpo, né, composto por plástico recuperado do oceano e de vias marítimas, lagos, rios, e segundo a empresa, né? Aí passa por limpeza, passa por todo um processo ali para virar um mouse, né? Custando R$169. Muito bom, parabéns, Microsoft. Foi algo muito benéfico, espero que tenha sucesso. Esse preço tá meio salgado assim, né? É um outro tipo de público, eu entendo que tem custo, né? Se ir lá pegar plástico dos rios, mares, tem um custo, sabe? Sim, eu entendo exatamente. isso.
Mas assim, sabe, quando você chega assim, e aí, né, tem aqui a notícia do Canaltech, até a Microsoft executa o Windows 11 em PC sem suporte. Aí o que que acontece, né? A Microsoft lançou o Windows Vista, né? As pessoas tinham computadores com recursos mais limitados do XP. XP era um sistema operacional bem leve. Então, veio o Vista, matou um monte de computadores, né? Mas tudo bem, ninguém falava ainda da sustentabilidade, ainda muito. Aí hoje a Microsoft, né, atualmente, lançou o Windows 11 e ela simplesmente exige que você tenha uma série de configurações. O meu computador roda bem o Windows 10, mas será que o Windows 11 é tão mais pesado assim por meu computador não rodar e ela tirar suporte do meu processador? Será que isso é sustentável? Ficar matando um monte de computadores, sabe? Um par. Imagina o quanto de computadores pode não ter que passar por isso. Aí, Talvez né? seja uma estratégia para poder aumentar a quantidade de plástico jogado fora dos rios e nos mares para poder produzir mais mouses, né? Pois é, sabe? Então tem esse tipo de coisa. Tá acertando por um lado e tá fazendo do outro. E por que que aqui a pessoa que tava realizando comentando a respeito? Porque tava usando um processador que não tá na lista de suporte da Microsoft. Então o funcionário da Microsoft, porque ficar comprando um computador novo para usar um sistema operacional que é bom, tá melhorando, né? Tem alguns problemas, mas sabe? Cadê a sustentabilidade? Cadê? Onde que tá? Eu tenho aqui dois hardware, né? O PC que tem total suporte pro Windows 11 e o notebook aqui do lado que não tem suporte. Mas eu instalei com a gambiarra que a própria Microsoft ensinou e ele tá rodando liso, maravilhoso, perfeito jogo. Não deu tela azul nenhuma, não deu problema, não deu travamento. Os problemas do Windows de sempre, assim, ele dá, né? Que é o menu iniciar não pegar o foco na hora que você clica, mas até o meu PC tem isso daí. Eu acho que esse é o maior problema do Windows 11 que eu reparei até hoje. E eu sempre critico isso, que você clica no menu iniciar, em vez de ir o foco direto pro menu, o foco fica lá embaixo no botão, e aí quando você clica num item... Não, tá errado. Tá muito errado isso, mas logo isso vai ser resolvido provavelmente. Então, o meu PC, o meu Note não tem suporte, roda o Windows 11 muito bem. E ele é uma configuração não muito modesta. Ele é um i7 bonitinho, ele tem 4 núcleos e 8 threads, é um i7. Ele tem 12 GB de RAM, 12 porque ele veio com 4, achei que eu ia comprar mais 4 e como tava muito barato eu empolguei, comprei 8 e tá aí por que ele tem 12. E uma placa de vídeo dedicada e tá aí, né, nessa situação de que ele não é compatível com o Windows 11 e tem só 6 anos, eu acho, 6 não, 8 anos, assim, não é um notebook comprado ontem, né? Mas 8 anos e ele ainda tá dando esse caldo, eu acho que merecia uma segunda chance com o Windows 11. E aquele aviso chato se aparecer, eu vou fazer... Não vou fazer textão no Twitter porque não dá. Mas vou postar hashtag chateado no Twitter pra dona Microsoft. Pois é, então é esse tipo de coisa assim que tem que questionar essas empresas. Falar, mas é por causa da segurança e etc. Tudo bem, eu entendo, concordo, mas se eu instalar fazendo, né, as gambiarras aí, ou os processos não convencionais, né? Vai ter algum problema, Microsoft? Vocês não vão dar suporte, né? Ah, tá bom então. Então você quer que eu compre um PC novo, né? Tá bom. Legal, Microsoft. A sustentabilidade eu tô entendendo onde você quer chegar. Aham, exatamente. Você quer ser sustentada, né? Então. É por aí. Então, sabe, esses casos de hipocrisia, assim, incomoda com um tema muito importante. E as empresas ficam fazendo isso assim, você começa a olhar os movimentos assim, e eles dão aquela palestra, aquela coisa falando, você fala, aí depois você espera um tempinho, pronto, aí você vê absurdos acontecendo, você fala, ué, mas cadê? Outro exemplo, né? Vamos trazer, vamos pôr as pautas aqui, né? O debate. E o celular, Ricardo? Uma coisa bastante comum é
Ai, canudinho de papel, canudinho de plástico não pode, porque você vai matar uma tartaruga marinha. Gente, eu tô 500 quilômetros do mar. Eu posso comprar um fardo de canudinho de plástico, colocar eles num copo, não vai caber nem um suco. Mas as chances do meu fardo de canudinho matar uma tartaruga marinha, o canudinho vai derreter só do calor daqui do interior. Então já começa por aí. Mas não, beleza. Vamos usar canudinho de papel, que é biodegradável. Tá bom. Não vou nem entrar no mérito do nojo que aquilo fica depois de 10 minutos repousando na sua bebida. Mas aí o cúmulo da hipocrisia... Assim, não é o cúmulo ainda, mas tá chegando lá. É você vender, não, né? Você entrega o seu canudinho de metal e vem lindamente embrulhado numa embalagem plástica. Então, não tá resolvendo muito, né? Porque você vai gastar detergente. Ai, mas é biodegradável. Mas é detergente. Você vai gastar água e detergente para poder limpar ele, para poder pôr para a próxima pessoa. E ainda mais hoje em dia, com a situação da saúde pública mundial do jeito que tava aí. Então, para mim, já é um pouco hipocrisia. Agora, um pouco menos... É que eu esqueci de salvar aqui o meme. Um pouco mais cúmulo da hipocrisia é aquele meme da pessoa que tava tomando um drink na praia. E aí ela postou a foto falando que tava tomando com canudinho de metal pra não usar plástico, pra não sujar o mar. E o que ela tava comendo pra acompanhar? Um peixe. Um peixe grelhado, maravilhoso. Gostoso, delicioso. Então, eu tô aqui, ó, me espaldando com peixe, mas eu tô tomando um drink com canudinho de metal pra não ter perigo do plástico matar os animais marinhos. Então, né, gente? Tá, tudo bem. E espero que você saiba que esse seu peixe é um animal marinho que foi morto pra poder você fazer essa foto, mas tudo bem. Quem sou eu pra julgar? Exatamente, né? Por isso que as pessoas também não deveriam ficar julgando umas outras, senão chega em cúmulos imensos de questionamentos a respeito disso. Cada um protege o ambiente como pode. Eu faço minha parte morando a 500 quilômetros do mar. Então, a minha sacolinha de lixo, os plásticos do meu canudinho do todinho, eu acho que eles nunca vão matar uma tartaruga marinha. Ou, né, a Microsoft aí, o meu computador tem 10 anos, sabe? Mas funciona no Windows 10, tava tudo bem. E tá aí, e agora? O 11, usa Linux. Vamos ver até 2025 o que vai acontecer aí com a adoção do Windows. Se a Microsoft recua e de algumas dessas medidas delas aí, que pegou muito mal na minha concepção, mas paciência, né? Paciência. Bom, você ia falar sobre a Xiaomi. Isso, lembra lá antigamente, voltando lá para os celulares, que tinha aqueles celulares modulares, lembra? Você põe as pecinhas, sabe? Com, acho que imã, né? Alguma coisa assim, era bem essa fácil. ideia foi maravilhosa, eu tava muito ansioso por ela. Porque as empresas já nem dão suporte direito ao sistema operacional conforme o tempo vai passando, né? É. Se atualizar uma vez o Android, né, de versão, você comprou um com o Android 12, se atualizar para a versão 13, você já agradece muito. Porque algumas você compra o celular na versão 12 e acabou, é isso aí, é a 12 pro resto da sua vida. No lançamento. Fora aqueles que você compra, que são lançados aí no último ano, que vem com a versão 10 ou 11 e vai receber uma atualização. Inclusive, na data em que estamos gravando esse episódio, o Google anunciou o beta aberto do Android 13 já. Então, eu vou comprar o celular ali, vou pagar
R$ 700 num celular mais simples que vai vir com Android 10, que vai ser atualizado para o 11. Enquanto hoje em dia os topo de linha e os intermediário premium já estão ali como 12. E a Google já falou, ó, hoje saiu a beta aberta do 13. Então, a questão de segurança já tá defasada. E aí, hoje em dia, as empresas prezam muito pela questão de segurança, falam muito sobre isso. E aí a gente cai na questão da obsolescência programada, talvez, ou da produção de lixo eletrônico. Pois é. Então, é uma ideia ótima, né, dos celulares lá, que modulares, né, de montar, e foi abandonada. Por que será que foi abandonado, né? Imagina ter um celular igual, vamos dizer assim, semelhante a um computador, que eu possa abrir ele, fosse mais fácil, e eu trocar e colocar, por exemplo, mais memória, sabe? Que fosse mais simples de colocar, mais espaço de armazenamento, colocar, sabe? Trocar o chip ali e fosse tudo mais simples. Será que não seria interessante? Eu quero uma câmera melhor, sabe? Eu poder trocar a câmera ou tirar, dependendo. Porque, sabe, uma ideia ótima, que me parecia bem interessante, sabe? Você poderia reaproveitar aquela carcaça, alguns componentes você poderia, sei lá, vender para a empresa, né? Pegar um desconto e ela pudesse vender, né? Ó, lancei uma câmera melhor. Você só compra aquela câmera e fala, ó, a minha vocês estão aceitando? Se estiver boa, aí outra pessoa pode comprar aquela câmera por um preço menor, como jogos de videogame, sabe? Você vai na GameStop e compra. Aí eu posso comprar aquela câmera que você não quis, que é só 40 megapixels, e eu compro ela pro meu celular e vou fazendo essas trocas. Olha que ideia interessante. Pois é. Mas não vingou, né? Mas a Xiaomi aqui, né, conforme é de 2021, quase um ano atrás, né? 19 de maio, agora estamos em abril, que é a parte de usuário escolher especificações do celular. Então, assim, essa era uma ideia que seria muito boa ter para celular, porque o que vai piorando de celular sendo lançado, dura 2 anos, a pessoa compra outro, porque, vamos dizer, um empresário não pode andar com celular com Android 6, eu tenho um celular com Android 6. Ele não pode se dar esse luxo jamais de... O Elon Musk, você acha que ele usa um Android com versão 6 desatualizada? O não. meu Galaxy S4 tá na mesma que o seu, ó. Então... Entendeu? Então, assim, é lógico que eu entendo, né? O hardware dele é bem limitado e etc, mas assim, como que eu posso resolver isso no futuro? Eu não tô falando, isso aqui é de outra época, esses celulares são de outra época, mas e o futuro? Será que vai pegar um pouco dessa ideia do computador? Ou vão soldar os chips na placa, igual os notebooks fazem, e te impede de trocar tudo? Igual a Dell lá com as memórias delas, memória RAM, que vem lá num negócio proprietário, né? São formato CAN, se eu não me engano. Então, aí você não consegue trocar. Então, assim, sustentabilidade? Tá bom. Vem com esse discurso pro meu lado, não. Mas parabéns à Xiaomi, espero que eles consigam vingar nesse mercado, consigam aí uma boa parcela baseada nesses celulares aqui. Seria muito interessante você conseguir fazer pelo menos algumas trocas e ela tivesse sucesso, porque aí poderiam começar outras coisas. Eu quero uma tela com melhor qualidade, melhor resolução. E você vai lá, troca a tela, sabe? Que fosse mais simples do que porque, olha, dar manutenção em celular assim não é fácil. Nem tento. Sabe? Então, é um tema importante e as empresas, algumas não estão levando a sério de maneira nenhuma. E tem outra questão que eu costumo questionar bastante sobre empresas que se dizem bastante sustentáveis. Por exemplo, na CES desse ano, tivemos vários produtos que eram ecológicos, sustentáveis, etc. Inclusive a própria Samsung falou que ia tornar pública a tecnologia dos controles remotos dela com células fotovoltaicas, o que é muito interessante. E aí ela já lançou uma nova... Por que ela ia fazer isso? Porque ela estava lançando uma nova tecnologia de controles remotos com carregamento por indução, alguma coisa assim. E aí... Ou seja, né, lançou uma tecnologia nova, antiga, deixa para os outros copiar. Isso eu acho interessante porque você tem a bateria, você não vai precisar ficar gastando pilha, ainda que pilha dure bastante tempo no controle remoto.
mas ela vai ser fotovoltaica, então ela vai carregar com a lâmpada, com a luz do sol que entra pela sua janela, essas coisas. Isso daí é muito interessante. Que, infelizmente, atualmente, isso daí só vinha com algumas televisões mais topo de linha, intermediária ali, de alto padrão e topo de linha. Aquelas básicas, que nem a minha, não tinha isso. Tanto que a minha, o controle remoto não tinha nem controle por voz. Então, tem essa questão aí. Outra questão, se eu não me engano, talvez esse seja trocando a marca, mas acho que foi a própria LG, com todo o seu sistema Think, o que é muito bacana você ter o controle de toda a sua casa. Ela estava lançando, acho que uma máquina de lavar que fazia reciclagem de água, um monte de coisa bacana, mas é topo de linha. E aí que tá a questão, gente, vocês estão realmente preocupadas com o meio ambiente ou é só um discurso para poder cair no gosto de um público específico? Porque não seria muito mais interessante esses recursos que são mais ecológicos, tipo controle fotovoltaico, máquina de lavar que recicla, tudo. Não seria mais interessante isso daí estar nas suas linhas básicas, suas linhas de entrada, que são as que tem mais saída, que o povão, que a maioria compra? Porque imagina, se eu tenho uma máquina dessas, que vamos supor que a LG vende 1 milhão de máquinas de lavar por ano, mas aí eu vou vender para 50 mil pessoas do público mais rico do mundo. As outras 999.950, sabe? É o povo de classe mais baixa ali, que tem menos poder aquisitivo. Eles que vão comprar as outras mais básicas, que é para lavar a roupa da criança quando chega da escola. Lavar. Eles não vão pagar um preço alto de uma máquina de lavar só porque ela recicla água e faz um monte de coisa ecologicamente correta. Se a que polui, destrói o ambiente, limpa a roupa do mesmo jeito e custa 10% do valor da outra, que é ecologicamente. Então, assim, você acaba. Você faz um discurso de que você está preocupada com o ambiente e o impacto que você causa com a sua tecnologia ambiental revolucionária é mínimo, é pífio, porque você não atinge o público geral, você atinge um público muito restrito. O controle da Samsung com célula fotovoltaica, gente, quando eu comprei a minha TV, já existia isso, mas o meu não é esse. E aí eu gastei R$1.500 para minha TV, a que vinha com esse controle custava 5 mil. Então é uma matemática climática que não fecha. Em algum lugar, os matemáticos, os engenheiros dessas empresas, eles se formaram em marketing, não em engenharia, porque em exatas eles estão errando feio os cálculos, pelo menos os de proteção ambiental. Essa é a minha percepção, assim, tá? Estão meio que errando. Ou o marketing tá errando na peça publicitária, ou os engenheiros estão errando aí nos cálculos ambientais, porque para mim não tá fechando eu colocar os produtos que vão salvar o ambiente para um público muito limitado ter acesso, enquanto que o povão vai continuar tendo acesso aos meus produtos que são menos ecológicos. Sei lá. Talvez eu esteja muito errado. Talvez. Não descarta essa possibilidade. Mas, olhando assim de longe, porque eu não tenho poder aquisitivo para acessar e testar essas tecnologias de ponta, parece uma realidade distante de mim e da maioria das pessoas que eu conheço. Tamo junto nessa, porque eu acredito nisso tudo que você citou. Se o pobre, né, vai comprar uma televisão, ele vai comprar a televisão mais barata. Ah, mas ele deveria pensar na sustentabilidade. Eu também concordo com isso. Ele deveria pensar, mas ele também precisa comer, sabe? Ainda mais em tempos difíceis como tá agora, né? Essa doença, né? Não vou citar o nome para não perder aí. Não sei, as plataformas costumam bloquear, mas
a pandemia que aconteceu aí, está acontecendo, né? Ainda, né? Então, eu vou comprar um aparelho e eu tenho que pagar mais caro porque eu sou amigo do ambiente, sabe? Por favor, sabe? Me respeita. É igual aquela frase, me respeita, né? É meio que aquilo. Eu, desde criança, ouvi falar das mudanças climáticas. E eu estou vivendo elas agora. E vamos lá. Vamos supor, né? É só uma invenção aqui, um número aleatório da minha cabeça. Eu passei 30 anos da minha vida ouvindo falar das mudanças climáticas. E agora elas estão aqui. Daqui 30 anos eu vou estar morto. Então eu não vou precisar me preocupar com o ambiente quando chegar até lá. Eu só preciso me preocupar de estar vivo por mais alguns anos. E aí então a pessoa às vezes está enfrentando doenças, enfrentando desemprego, enfrentando crises. Acha que ela vai estar preocupada com o ambiente, com o clima que vai mudar quando ela já não estiver mais aqui? A pessoa está preocupada de dar educação, roupa para os filhos. Ela não está. Todo mundo fala, nossa, eu queria deixar um mundo melhor para os meus filhos, mas não vai ser com a preocupação ambiental. O máximo que eu posso fazer é tentar garantir que ele estude para ter um emprego melhor, para ele ter acesso a essas tecnologias salvadoras do ambiente. E isso foi o que a nossa geração faz para os nossos filhos, o que a geração anterior fez por nós, e a anterior fez pela que veio antes da gente, e a gente está vendo que não está dando muito certo. Planejar uma vida melhor para os filhos, para que eles tenham condições melhores de ter tecnologias mais avançadas, porque quando a tecnologia está mais avançada, você tem que abrir mão de um carregador do celular, você tem que abrir mão de um carregador fotovoltaico, porque tecnologia tem custo, com certeza tem custo, mas lucro a gente não tem só pelo repasse, né, do simples e objetivo. Pelo volume de vendas a gente também chega num lucro razoável. Então acho que tá faltando. Tem alguma coisa errada nessa matemática. Eu não sou expert, mas quando eu estudei engenharia, eu aprendi que quando tem alguma coisa errada na matemática, o resultado nem sempre é aquele almejado. Então e tem governos assim não tão preocupados assim muito com as pessoas. É um ou outro, né? Não vou falar todo mundo, mas a grande maioria quer causar problemas, né? Lucrar e estragar os outros. E aqui, né? Eu tenho que citar isso, né? Porque é governo. O Joe Biden, né? Presidente dos Estados Unidos. Tá aqui a notícia do New York Post. E ele citou aqui que ele promete militares amigáveis ao clima. E aí ele fala do carro que ele tem, que é antigo, né, de 1900, lá da década de Corvette. 170, né, que é de uma outra época, não tem como, né, questionar, não, mas é de outra época, mas assim, vamos passar por isso, né, vamos só adiante. E aí assim, né, tá bom, ele vai comprar carros, né, vai ser tudo, ele já tá gastando bilhões, né, já citou, depois vai ter a fonte, pra quem quiser ler. E aí vai tá remodelando, né, a frota militar dos Estados Unidos. A gente sabe da importância, né, de questão de defesa do seu país, né? Só ver aí os acontecimentos atuais, é pandemia e guerra, né? Ou operação especial, me desculpem. Então, operação especial de invasão, tudo bem. E aí tá aqui, né, que fala, não, porque todos os veículos militares têm que ser amigáveis ao clima. Tá bom. O que ele vai fazer com os veículos atuais, né? Os antigos, né? Já que estão fazendo novos. Ele vai... Por acaso os Estados Unidos vai procurar uma guerra aí pra se meter, sabe? E vai jogar esses veículos lá e... Sabe? Pra gastar eles e aí... esse dinheiro ser retirado das pessoas, que eu acho que elas queriam que fosse gasto em outras coisas, para fazer veículos verdes. Olha só, imagina. Vamos nos exemplos esdrúxulos. Eu adoro exemplos esdrúxulos, sabe? Bem ruim, que é para mostrar até onde pode ir.
Imagina um míssil ecologicamente correto, Ricardo. Você consegue imaginar? Então aí fala, não, é porque este míssil aqui, o Patriot 257, inventei um número qualquer, de, sei lá, que veio na mente, ou Patriot, qualquer número que você quiser inventar, o ano. Deixa o 257, porque se alguém lançar, a gente cobra direitos autorais depois. É, 257, o Patriot 257, beleza. Aí ele fala, não, porque esse é um míssil que usa menos combustível, que não sei o que, a pegada dele de carbono é menor. Você olha, você fala, ah, nossa, né, que interessante. Aí fala, não, ele é 5% mais eficiente. Aí é ironia, tá, gente? É ironia, guerra sempre é ruim, tá bom? Guerra é péssimo, estraga a vida das pessoas, destrói países, destrói famílias, destrói tudo. Mas imagina, fala, não, é 5% mais eficiente, mas põe na conta aqui da pegada de carbono, porque eu joguei o míssil, né, eu poluí, mas ao mesmo tempo eu matei 1000 lá do outro, do meu inimigo, entre muitas aspas, sabe, né? E eu matei 1000, então eu diminuí a pegada de carbono. Então você joga lá na equação e fala, ó, se a cada disparo de míssil verde, sustentável, ecologicamente correto, eu matar 100 pessoas, já livrei a pegada de carbono. Né? Ai, que absurdo completo. Sabe? Muito, que coisa muito. esdrúxula. É basicamente isso daí que o presidente norte-americano lá, o Joe Biden, tá fazendo. Gente, eu vou fazer frota verde, frota militar verde para poder proteger o ambiente, para continuar matando pessoas. Assim, não sei, parece tão paradoxal, tão incorreto, tão incoerente. Muito assim. As pessoas não vão morrer por causa do ambiente, vai ser por causa da violência proposta pela ação militar, mas por problemas ambientais não vai ser, porque a gente está ajudando. É um absurdo. É uma coisa que realmente tem a sua lógica, a logística, a pegada de carbono e tal, tem a sua lógica ali, militar e tal, mas não acho que essa pegada de carbono no meio militar seja algo que vai virar tendência global. Eu acho que quem está preocupado com guerra dificilmente está preocupado com o meio ambiente, né? Exemplo disso foi o desfile do ano passado lá em Brasília, né? Foi engraçado aquilo, de pontos de vistas memes, foi engraçado, principalmente a questão, né, de que pelo menos no ano passado os números de casos de dengue em Brasília diminuíram consideravelmente após aquele desfile. Esse ano eles estão em alta, então é uma piada de muito mau gosto, mas eu não consigo esquecer os memes, então eu acabo dando risada dessas coisas. Se eu estiver errado, me desculpem. Então, os políticos geralmente, né, estão só... os amigos, né, dos políticos ali ganham muito, né? As empresas ali, não, eu dou pra sua campanha e etc, etc, sabe? É vários. E não é só porque é o Joe Biden, não, tá? É porque ele é o momento e ele que veio com isso aqui. A primeira vez que eu vi isso chegar nos militares. Não, porque eles vão ser... sustentáveis, vão ser ecologicamente corretos. Imagina um míssil nuclear ecologicamente correto, hein? Que legal, hein? Só mata pessoas, as plantas não. Sabe, o absurdo completo, então assim, político tá só ali pra favorecer os amigos. E aproveitando que é o Joe Biden, eu não gosto dele, acho que a conduta dele aí tá sendo bastante reprovável em inúmeros aspectos. Eu tenho que deixar registrado aqui. Não gosto do homem laranja malvadão, Trump. E também não gosto de Joe Biden, mas assim, Joe Biden, como você tá aí no momento e você citou isso, let's go, Brandon, né? Tem que parafrasear o grande rapper, né? O Louis Alexander com let's go, Brandon. Porque você merece, Joe Biden. Let's go, Brandon. Se o Biden ouvisse, ele vai falar, he's a fucking idiot. ou conforme aconteceu em outro, ele vai falar, let's go, Brandon, era aniversário dele, let's go, Brandon. Porque é complicado. Eu vou esperar, porque a França reelegeu o Macron. Se a França embarcar nessa de
tanques ecologicamente corretos, mísseis ecologicamente. Pode ser que a moda espalha, porque Paris é a tal da moda. Então. Mas eu acho que o Macron não vai embarcar nessa, não, tá? Eu acho que o Biden vai estar meio sozinho nessa. É, mas, né, pode ser que ele acabe impondo, né? Sempre tem essa questão de imposição, né? De países maiores em outros, então nunca se sabe, né? O que vai acontecer, né? Nisso daí, mas eu acho muita hipocrisia da parte das empresas, da parte de governo, da parte, olha só o que o Biden vem me citar, ao invés de promover, lógico, você precisa ter armas, você precisa se defender, mas como que ele vai trocar? Ele vai criar uma guerra ali, os Estados Unidos vão acabar entrando em alguma, como já, né? Estão vendendo armas, estão entregando. Ou a desculpa vai ser revendido para outros países mais pobres que têm tecnologias menos atuais. Menos sustentáveis. Na desculpa de que, olha, é um país aliado, é um importante aliado econômico e a gente quer ajudar ele oferecendo esse nosso material defasado que vai estar sendo substituído. Mas é igual. Não tem muito que a gente criticar, porque é igual pai e mãe quando tem filho, que o filho cresce. Não, toma aqui, dá as suas roupas antigas pro primo, né? Ou então do irmão mais velho pro caçula. Então, é mais ou menos, é o ciclo da vida. Principalmente da vida dos pobres, né? A gente passou por isso a vida inteira. Então nós temos lugar de fala. Sim. Mas acho que o dinheiro poderia ser melhor gasto, né? Do que, sabe, Também jogar acho. os equipamentos por aí, né? Sou a favor de defesa, você precisa ter, né? Pra evitar ataque surpresa. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão numa situação ruim. Não só os Estados Unidos, e deveriam se preocupar mais com outras coisas. Sim. Tem gente morrendo por aí de fome. Várias vezes, igual citam lá, né? Os bilionários, o dinheiro deles, etc. Mas você vai cobrar o seu governo que já tirou o dinheiro de você ou não? Você não vai cobrar o governo. Exatamente. Então é isso. Vamos cobrar todo mundo para as coisas ir num outro caminho. Ou vamos só questionar, as pessoas não são obrigadas, são livres para comprar o produto que quiser, compra o Apple, compra a Samsung. Não tem problema, faça suas escolhas, mas assim, não fica com hipocrisia, né? A bela foto na praia com o canudinho De metal e comendo um peixe. uma linda porção de camarão Não. e por aí vai. Então assim, sabe, vamos deixar um pouco a hipocrisia de lado, que eu acho que seria muito importante também nesse debate, nesse diálogo aí. Também no Twitter, né, na Praça da Liberdade, não que precisa só ser lá. Bom, é isso aí, né? E assim, a gente tinha separado aqui um monte de outras fontes, pessoal, mas eu vou só citar aqui rapidinho, os países que mais poluem. Vou citar aqui alguns, Primeiro lugar, China. Segundo, Estados Unidos. Índia, Rússia, Japão, Irã, Alemanha, Indonésia, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Canadá, África do Sul, Brasil, México, Austrália. São os 15 que mais poluem, segundo uma notícia aqui do Yahoo, tá? E segundo o canal Tech aqui, as empresas mais sustentáveis, alguma coisa assim, Fairphone, que é uma empresa que lança um celular que é atualizado a longo prazo, sabe? Recebe atualizações, é uma empresa bacana. Apple em segundo, só que a Apple, ela tá aqui com uma nota C. É dividido em energia, recursos e química. A Apple é A-, o que é muito bom em consumo de energia. É B em química e é C em recursos. Que a gente abordou desde o começo aqui, né? Eu vou vender o celular, mas o carregador você vai ter que comprar separado. Então,
Essa Aí é uma temos. notícia já antiga, né, vale citar, assim, Sim, eu não sim, encontrei ó. então, assim, talvez a Apple já tinha Já. declinado em muitos aspectos, mas ou não, porque teve o notebook, né, com Sim. processador Foi energético, essa então notícia é de 2017. Então, aqui o iPhone 12 ainda vinha, os iPhones ainda vinham com carregador. Porém, a Apple teve um problema muito antes com as baterias dos iPods. E as baterias dos iPhones, até pouco tempo atrás, elas tinham fama de não durar o dia inteiro. Você tinha que andar com o iPhone grudado no carregador. Então, assim, questão de bateria, questão de tela de iPhone também, que é um saco pra trocar. O botãozinho que tinha. Aquele desgraçado do botão do iPhone também, sabe? Então, eram tudo peça que dava problema, quebrava. Ah, vocês já entenderam, né? Então, quem já teve um iPhone, quem tem iPhone, desde lá do iPhone 4, que foi quando aquele botão desgraçado começou a dar mais problema, sabe muito bem do que eu tô falando. De pouca bateria, botão que quebra. Mas são produtos de ótima qualidade, mas as peças, tudo que é componente mecânico, quebra, dá problema. Então, tinha que estar trocando isso. Depois vem Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Acer, LG, Sony, Google, Huawei, Asus, Samsung, Amazon, Oppo, Vivo, não operadora de telefone, uma produtora de celular lá da China, se eu não me engano. ia também tá ruim no ranking, se fosse ela também não ia mudar muita coisa. Ia Então, sempre atrás. Então, assim, existem tecnologias novas que são caras, a gente sabe, e mesmo assim elas podem ajudar essa questão do ambiente. E existe também a questão de obsolescência programada e existe a questão de hipocrisia. Aí cada um avalia e tira suas próprias conclusões. A gente apresentou aqui informações que para algumas pessoas é curiosa, é novidade, às vezes alguns não sabiam, outros sabiam. E aí vocês agora estão tendo acesso às informações. Dessa vez eu não vou esquecer de colocar as fontes, igual eu fiz quando eu lancei o outro episódio. Vou atualizar depois as fontes lá. Vou colocar as fontes, vocês vão poder conferir. E de posse da informação, cada um é responsável pelas próprias escolhas. Óbvio que essas daqui não são todas as informações, tá? Vocês podem continuar pesquisando, porque o tempo vai mudar, os números vão mudar. Provavelmente a Apple hoje pode estar mais próxima ali da Fairphone, pode estar ter superado graças aos chips M1. Ela pode estar economizando ainda mais energia, porque os equipamentos dela sempre foram bastante econômicos em questão de energia, são muito bem otimizados, então tem muita coisa aí, muita água para rolar, literalmente, né? Já que estamos falando de ambiente, muita água vai rolar. Agora, se vai ser uma água de boa qualidade ou se vai ser uma água poluída com plástico, com mercúrio, com embalagem de carregador vendido separadamente, isso daí só o tempo dirá. Os hábitos dos consumidores e das empresas. Exemplo disso, só mudando de assunto e indo para o final aqui, Instagram e Twitter resolveram lançar as timelines cronológicas porque os usuários resolveram reclamar do algoritmo, que você ficava vendo o que seus amigos fizeram a semana passada, em vez de ver o que eles estavam fazendo agora. E o povo reclamou durante muito tempo para ter essas conquistas. Talvez o povo reclamando por muito tempo, o Procon multando e outros órgãos multando as empresas que estão tirando o carregador do celular, pode ser que elas voltem atrás, porque pagar multa pode se tornar insustentável para elas. Aí talvez a sustentabilidade econômica, financeira delas passe a ser mais interessante do que a sustentabilidade do ambiente, que é o discurso atual. Vamos ver qual discurso que vai colar e qual vai ser a decisão delas. Da minha parte é isso, Giri. Pode dar aí sua opinião e concluir se despedindo. Ok. Quero agradecer as pessoas, primeiramente, que assistiram.
enquanto estávamos ao vivo, as que vão ouvir depois, as que ouviram, e que eu espero que tenha ajudado aqui essa conversa, ou debate, levantando as informações e demonstrando pontes, né? E o que está acontecendo em 2022, em abril, né? E vejam, é um tema muito importante, entendeu? Aquecimento global, sustentabilidade, consciência ecológica de consumo, tudo isso é importante e que algumas empresas podem estar utilizando de má fé desse assunto super importante e ao mesmo tempo para lucrar mais ou estão sendo hipócritas. Então, pesquisem a informação, observem o que vocês vão comprar, como vocês vão comprar, vocês são livres para escolher, tentem ajudar aí a nossa casa, né? Mesmo que daqui a um tempo não estaremos aqui, né? Eu não vou viver para sempre, mas sempre tentando ajudar para as próximas gerações poderem ter um vislumbre do que a gente pôde ver na nossa época e não tudo destruído, sabe? Eu sempre me lembro de um desenho antigo, acho que você deve lembrar, Ricardo, mas porque você pesquisou, né? Lembra do Capitão Planeta? Lembra Nossa! dele? Eu fiz uma pesquisa recente na internet sobre desenhos antigos e vi, porque não é da minha época esse daí também. Então, ele de lá por 1990, então assim, falava sobre essa questão, né, de ambientalismo, né, de que destruição, guerra, sabe assim, armas nucleares, isso aí vai devastando o mundo, vai causando muitos problemas. Então, tente fazer o seu melhor, mas também observe o que as empresas estão fazendo, porque elas podem estar te enganando. Então tomem um cuidado e boa sorte a todos nós aí pro futuro e que tomemos decisões melhores e mais sustentáveis, se possíveis. Isso aí. Valeu então, Gili. E lembrando, né, pessoal, aqui a gente acabou citando algumas marcas, né? A gente pegou bastante no pé, assim, da Apple, da Samsung, porque elas são as empresas que lançam e ditam tendências de mercado. E a gente às vezes fez algumas outras críticas e tal, mas não são diretamente para elas, obviamente, porque o mundo tem muitas e muitas marcas. Então a gente não vai poder ficar citando cada uma das que a gente conhece que faz procedimentos parecidos, que adotam filosofias parecidas. Então, assim, nossas críticas não são direcionadas, só falou da... Não. Saiu o nome delas aqui, mas só para deixar claro isso, que existem outras. Às vezes você mesmo tá ouvindo, tá vendo a gente, conhece outra marca que tem feito alguma coisa assim, que tem diminuído a quantidade de bolacha no pacote, que tem diminuído a quantidade de achocolatado. Então, vamos aproveitar que a gente conhece, a gente vive, né, num mundo onde isso é uma realidade, e vamos ficar de olho para quando a gente perceber que uma empresa está fazendo isso, a gente ver se aquela empresa está fazendo porque realmente ela está preocupada com o ambiente, porque isso a gente só descobre com o tempo. Se a empresa está fazendo aquilo porque a inflação está comendo o lucro dela, ela está precisando se manter, ou se realmente ela está pegando o discurso que é moda naquele momento e está transformando aquilo num marketing para poder te convencer de que ela está fazendo uma coisa que é boa para você também, mas que pode ser boa, tá sendo boa só para ela. Então essa é a questão, né? Não vamos focar em marca específica, vamos focar na nossa forma de consumo. E aí a gente vai perceber que todas as empresas têm o marketing, têm o social e têm a filosofia própria. E aí a gente vai descobrir em quais empresas que a gente pode confiar e quais empresas que a gente tem que olhar com um pouco mais de desconfiança nas suas ações. Tá joia? E é isso aí. Quero agradecer a presença de todos. Quero que vocês deixem os comentários, contem as histórias de vocês. Se tiver dúvidas, se tiver sugestão, manda lá um e-mail pra gente pro podcast@thegeek.news. Segue também nossas redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram, o nosso TikTok, o YouTube, só procura lá The Geek News. Entra no nosso site, assina a nossa newsletter, assina para receber as notícias em tempo real por e-mail. É um prazer produzir esse conteúdo para vocês.
e espero que nos vemos na próxima. Tchau, tchau.